Já sou autora independente. Tenho alguns trabalhos publicados na Amazon, comecei a divulgar meu trabalho, mas agora quero dar o próximo passo na carreira. O que eu preciso para chamar a atenção de uma boa editora e conseguir meu primeiro contrato tradicional? Hoje eu trago o autor Leonel Caldela para uma entrevista sobre como se tornar um escritor profissional. É esse o assunto de hoje, aqui no Papo de Autor. Começa agora Papo de Autor. Aqui quem fala é Karen Soarelli, criadora da série Crônicas de Miríade e romancista oficial do Universo Tormenta. Trago aqui hoje um autor já extremamente bem estabelecido no mercado, que já publicou em grandes universos, como o próprio Tormenta, grandes editoras, como a Fantasy Casa da Palavra, e para grandes públicos, como seus livros da Nerd Books, o selo literário do site Jovem Nerd. E ele vai trazer a experiência dele para falar do que um autor pode fazer para favorecer sua própria entrada no mercado literário e o que é melhor evitar, porque soa como amadorismo e pode afastar as oportunidades profissionais. Então vamos lá. Leonel Caldela, me diga seu nome. Essa é a minha primeira pergunta. Meu nome é Leonel Caldela, muito prazer. Eu sei que a gente não se fala muito, né? Pessoas distantes assim, mas é um prazer te conhecer, estar aqui. Seja bem-vindo. Por favor, me diga o nome com o qual você assina os seus livros, a sua idade e local de nascimento, e nos diga quais são suas maiores conquistas na carreira literária até o momento. Eu assino como Leonel Caldela mesmo, tenho 41 anos, nasci em Pelotas, Rio Grande do Sul. Falar de maiores conquistas na carreira é uma coisa, eu acho que é muito relativo, né? Porque a gente, ao falar de profissionalismo, tende a levar as conquistas, essa ideia de conquistas, ou pro lado comercial, ou pro lado dos prêmios. Ainda tem outro lado que é o pessoal. Então, o que eu vou te dizer? Teve vários momentos de conquista, assim. O primeiro seria o meu primeiro livro mesmo, Inimigo do Mundo, porque isso eu falo com, assim, sem a falsa modéstia. Quando eu escrevi o Inimigo do Mundo, o gênero de fantasia ainda não tinha explodido no Brasil. É claro que existia, sempre existiu, mas não tinha explodido, a gente não tinha Guerra dos Tronos, a fantasia era, em grande parte, considerado um gênero infantil, infanto-juvenil. Tanto é que, quando o livro foi publicado, existia a preocupação de que ele não ficasse nas prateleiras de infanto-juvenil, né? Então, ter publicado esse livro, ter escrito um livro de fantasia, seguindo a tendência da fantasia mundial e ter, né, conseguir publicar e conseguir emplacar, foi a minha primeira grande conquista. Eu tenho que eu considero uma conquista muito, muito querida pra mim, que é o Caçador de Apóstolos, que é o meu quarto livro. Foi um livro que vendeu pouco. Então, se a gente for considerar o quesito comercial, ele não foi nada. Mas foi um livro que me abriu... Eu conheci muita gente através desse livro. Me abriu muitas portas. Por exemplo, foi o livro que o Eduardo Spohr leu pela primeira vez e a gente ficou grandes amigos. E é uma referência literária também, uma pessoa extraordinária. Foi o primeiro livro que a minha esposa leu, dos meus. Então, e várias outras pessoas, assim, que são importantes na minha vida, acabaram tendo contato com o Caçador de Apóstolos, que é um livro, eu acho, um pouco mais palatável para quem não tá acostumado com a alta fantasia, que a gente chama. E eu tenho A Lenda de Roughgunner Volume 1, que eu já estava bem estabelecido na carreira, eu já tinha vários livros publicados, mas foi o meu primeiro livro que realmente fez um sucesso comercial muito, muito importante já de início, né? Porque os meus livros anteriores, eles vendiam bem seguidamente, assim, né? Não, de mês a mês, mas A Lenda de Roughgunner Volume 1 vendeu 10 mil cópias no primeiro dia. E isso não é um segredo porque foi a tiragem. Então, vendeu a tiragem toda no primeiro dia.
Então foi realmente, assim, foi uma mudança na minha carreira, né? Foi um meio que muita gente ficou conhecendo meu trabalho. E foi um momento, falando assim bem de mundo real, né? Foi um momento de alívio, né? Quando tu sabe que aqui eu tenho uma coisa que realmente as pessoas gostaram, e em termos de a gente realmente viver a profissão escritor, se dedicar para a escrita, isso é o maior nível de conforto, eu acho, que a gente pode ter, né? E antes de tudo isso, no início da carreira, você chegou a fazer algum tipo de publicação que não tenha sido bancada pela editora? E aí entra aqui, edição bancada pelo autor, por algum edital público, ou concurso, por financiamento coletivo, patrocinador externo, ou digital independente, algo assim, você chegou a fazer? Não, eu pulei essa parte. Também tem a ver com o estado do mercado no início dos anos 2000, né? Quando eu tava começando. Eu já fui, como é que eu vou te dizer? Bastante preparado para publicar por uma editora ou, enfim, continuar tentando. Porque os casos de sucesso entre pessoas que publicavam de maneira mais independente, principalmente que publicavam nessas editoras que o autor paga, eram extremamente raros. A gente tem o André Bianco, que com certeza é muito expressivo, mas em grande parte aquilo servia mais pro ego do autor, sentir que tem o livro pronto, né, do que para qualquer fim realmente profissionalizante. Isso, claro, faz quase 20 anos, então as coisas mudaram muito. Mas pro meu meio era um pouco mal visto naquela época. Tinha essa impressão que o autor que publicava dessa forma estava queimando etapas. Porque estava queimando a edição, estava queimando o próprio processo de ser escolhido, né, pela editora e tal. Enfim, hoje em dia tudo isso mudou, uma coisa, a gente tem digamos assim, um empreendedorismo maior entre os autores. Então, realmente, nunca usei edital, até me inscrevi para um edital uma época, mas nunca foi pra frente. Nunca usei edital, nem patrocinador externo, nem a minha própria, nem eu próprio bancar uma edição. Sim, o seu primeiro livro, então, Inimigo do Mundo, foi um contrato tradicional com a editora. Sim, ele foi um contrato não exatamente tradicional, porque ele foi um livro em universo compartilhado, né? Que também era uma coisa que na época era super diferente aqui no Brasil. Que existia esse universo ficcional de Tormenta, criado por 3 autores, Marcelo Cassaro, Rogério Saladino e J.M. Trevisan, que existia em várias mídias, existia em livros de RPG e histórias em quadrinhos, principalmente, mas eles queriam investir nos romances, né? Que é uma coisa muito, muito comum no exterior, esses universos multimediáticos terem uma produção literária. Então eles me contrataram, entre aspas, para fazer esse livro. Eu propus a história, os personagens, todo o enredo, tudo que compõe um livro tradicional, digamos assim, mas usei como pano de fundo esse universo ficcional criado por eles. Mas realmente, esse foi a parte não tradicional do início, porque de resto foi absolutamente, né, foi com contrato com editora, com royalties, edição física em livrarias, toda a coisa mais que a gente conhece mais, assim. E você já conhecia os 3 antes deles escolherem a sua obra, né? Como que você deu o primeiro contato seu com eles? Eu conheci eles tentando me tornar um escritor. Na época, eu fazia um fanzine, né? Que é uma coisa que também nem existe hoje em dia, né? Com artigos sobre RPG, sobre fantasia. E eu tinha escrito uns contos, umas coisas assim. E eu viajei para São Paulo para um encontro, uma convenção, né? Um encontro internacional de RPG. Eu estava decidido a entregar essa minha produção para editores, para pessoas desse meio da fantasia, do RPG. E tentar alguma coisa. Eu entreguei um conto pro J.M. Trevisan. Eu não conhecia ele, né? Me apresentei e tal. Entreguei um conto. Ele demorou 1 ano pra ler. Mas quando ele leu o conto, ele saiu atrás de mim. Porque daí tentou conseguir o meu e-mail e mandou um e-mail. Então, que a gente queria conversar contigo.
eles me propuseram fazer um conto para ser publicado numa revista, que é a revista Tormenta. Eu fiz, ele foi aprovado, foi publicado, e a partir disso veio o convite para começar essa linha de romances do cenário. Mas eu realmente conheci eles por esse meio profissional mesmo, né? Apresentando o meu trabalho. E qual você diria que foi um motivo determinante para eles quererem que você escrevesse o livro e não outra pessoa? De novo, sem falsa modéstia, qualidade do texto e, digamos assim, não é exatamente rapidez, mas é a dedicação, né? O cumprimento de prazos e prestação de contas e uma postura profissional, digamos, com a literatura. Eu não tenho medo de dizer qualidade do texto porque eu tinha recém feito uma oficina de criação literária, eu tinha estudado isso, então realmente eu me considerava já apto para escrever um romance, né? Não só tinha as ideias e enfim, enredos, personagens, mas eu tinha adquirido as ferramentas para botar isso em prática. E isso é um diferencial, né? Naquela época mais ainda, mas até mesmo hoje em dia é um diferencial. O autor vê a escrita como profissão, não algo que dependa de inspiração ou algo transcendental, mas realmente com profissionalismo, encarando aquilo com a seriedade, né, que todo um processo desses precisa. Isso sempre vai ser um diferencial, e eu acho que foi um diferencial bem importante para mim. Se eu apresentasse uma ideia mirabolante, mas que eu não soubesse como executar, eu tenho certeza que não ia ir pra frente. E fala um pouquinho sobre esse curso que você fez e qual que foi a importância dele para sua carreira. Então, foi a oficina de criação literária do professor Assis Brasil, na PUC-RS. Eu fiz, acho que foi 2002. Eu entrei na oficina. A gente faz um processo de seleção para entrar na oficina, né? Na época tinha que apresentar, eu acho que 3 contos. Então a gente era selecionado dentre o pessoal que se candidatava, né? Mas assim, eu entrei extremamente cru, e mais do que cru, sem saber o que faltava. Claro, a gente costuma... pessoas que querem ser autores, em geral, leem muito e acabam absorvendo alguma coisa, mas de uma maneira completamente amadora mesmo, não sistemática, não. Tinha coisas que davam certo no meu texto, mas eu não sabia por quê, nem como. Elas davam, era quase um acidente feliz, né? E a oficina foi um processo de, principalmente, sistematização e de criação de ferramentas, né? Eu gosto muito do professor Assis, não só pelo conhecimento que ele tem, mas pela maneira com que ele transmite, que é análise no sentido mais estrito, né? É separando os elementos e colocando cada um deles isoladamente para que a gente possa olhar e entender. Então depois a gente vai juntar tudo no nosso texto. Isso para mim para começar, foi um abrir de olhos, porque a noção de um texto como algo quase físico, feito de partes e que precisava ser construído e que, como se fosse um motor, ele precisava as partes estarem no lugar certo para elas funcionarem. Isso é uma coisa extremamente libertadora, né? Porque significa que a gente pode pensar o texto e aplicar método, e aplicar disciplina e racionalidade, digamos, no texto, para ele dar certo, para ele ser uma comunicação efetiva com o leitor, para ele ser uma forma efetiva de transmitir ideias. E isso foi realmente eu diria que
o grande diferencial, né? O grande aprendizado. E outro que eu considero extremamente valioso, no segundo semestre da oficina, a gente escrevia contos, né? Cada aluno escrevia um conto uma semana, e os outros liam, e na semana seguinte discutiam o conto na tua frente, sendo que o aluno, né, ou a pessoa cujo conto estava sendo discutido, ficava atrás, ficava no fundo da sala de aula e não podia falar. Então, ouvir as pessoas ao vivo dissecando o teu conto e dizendo o que não tinham gostado, o que tinham gostado, o que tinham entendido, o que não tinham entendido, sem interferir, é um processo difícil, mas eu acho que nos prepara muito para a ideia de que o texto, uma vez que sai do autor, não pertence mais ao autor, né? A gente não pode tentar controlar a fruição do leitor, a gente não pode tentar controlar a cabeça do leitor, a gente só pode transmitir para ele o que a gente quer dizer, né? E então é uma coisa que desmistificou muito para mim o processo de receber críticas, de ler comentários, principalmente nessa época de internet, né, que a gente, mesmo que queira se isolar, é impossível. E eu acho que me ajudou a ver isso de uma maneira mais desapegada, né? O texto não era parte de mim, o texto é um trabalho. Se esse trabalho não agradou uma pessoa, tudo bem. Não é um comentário sobre o meu caráter ou sobre quem eu sou como pessoa. Isso eu acho que foi, assim, algo realmente libertador. Eu acho que a pessoa que consegue isso dá um passo importante para a profissionalização. E além do curso, teve algum livro que também contribuiu com o desenvolvimento da sua escrita? Principalmente sobre a escrita do Stephen King. Ele não é um livro técnico, ele é um... ele chama uma memória do ofício, né? Então ele conta episódios da vida dele misturado com as opiniões dele sobre a escrita e com técnicas. E eu acho legal, eu acho muito, muito valioso, porque ele dá uma perspectiva... o Stephen King, pra mim, ele parece um pedreiro, né, em termos de literatura. Ele faz as coisas com precisão, mas muito rápido e sem muita análise, sem muito questionamento, e ver isso dissecado pelo próprio autor, eu achei extremamente valioso, porque ele fala todas as coisas que ele odeia, uma coisa que ficou muito pra mim, porque uma coisa que o professor Assis também fala é o uso de advérbios. Ele não tira os advérbios, você está tentando dizer pro leitor como ler o teu livro, isso não existe. Todas essas pequenas preferências e manias ele sistematiza. Então pra mim foi bastante valioso. Mas eu vou dizer que principalmente não foram livros de escrita. Eu costumava imitar o estilo dos escritores que eu gostava pra ver o que era que funcionava. Então, por exemplo, Rubem Fonseca, que é o escritor que eu amo. Eu vi o que tem nesse texto. Eu vi, o Rubem Fonseca gosta de listas. Então, daqui a pouco, o personagem dele fala, cita, digamos assim, sei lá, se vai falar de gato, ele vai citar 10 raças de gato, num parágrafo, uma atrás da outra. E ele cria uma cadência para isso que faz a sonoridade do texto do Rubem Fonseca. Assim como vários outros, né? Então, eu procurava copiar essas pessoas e dissecar e tentar entender o que funcionava no texto deles. E tem muitas pessoas que acabam perguntando na internet se estudar muito a respeito sobre como escrever um texto não vai limitar da sua criatividade na hora de escrever um texto. Assim, isso é uma postura, é uma ideia bastante amadora, né? Não quer dizer que não existam gênios que simplesmente têm digamos assim, uma intuição sobre o texto, assim como a gente tem na música, assim como a gente tem
as artes plásticas, mas não se pode contar com nós sermos o gênio, né? Então, para mim, na verdade, o estudo, ele faz o contrário. Ele aumenta isso que a gente chama de criatividade. Para mim, não estou dizendo que é assim, mas para mim, criatividade é outro nome para o processo criativo, que é um processo, né, que precisa ser desenvolvido a partir de uma pequena ideia, uma pequena observação, um personagem que a gente queira explorar. Vamos construindo em cima disso. E o processo, ele tem partes, e essas partes têm que se encadear para que ocorra essa criatividade. Com o estudo, a gente entende o que está acontecendo. E a gente tem ferramentas, e a gente entende o que estamos querendo, né? Do que a gente está atrás. Por exemplo, se eu vou escrever um romance sobre um menino que cresce e depois eu vou explorar a vida dele. Inclusive uma série de romances que eu estou escrevendo. Isso é um romance de formação. E ele tem características. Não quer dizer que eu precise seguir todas, mas eu vou entender o que eu quero fazer. Eu vou entender o que eu estou tentando fazer, porque eu não posso reinventar a roda. Isso é uma coisa absurda, né? Então, eu acho que ele dá o estudo dá ferramentas, ele faz a gente enxergar, né? O leitor, ele pode enxergar só o todo, mas o autor tem que enxergar as partes. E eu acho que isso é fundamental, né? Sem enxergar as partes, a gente pode até emular o todo, mas ele nunca vai ficar exatamente como a gente quer. Pois bem, com todo o seu estudo, você escreveu o livro em um universo compartilhado, acompanhado pelos seus editores. E na época, como que foi a receptividade do público e a experiência em geral ao ter lançado esse livro? E eu quero saber de você, quais atitudes você tomou para que essa primeira publicação pudesse abrir portas para outros livros? A receptividade foi muito boa, né? Foi melhor do que eu podia esperar. Sendo um universo compartilhado, ele já tinha um público formado, mas isso também não deixa de ser uma faca de dois gumes, porque existia um conjunto de expectativas sobre o que seria o primeiro romance no universo de Tormenta. Então, poderiam vir críticas por esse lado, né? Em geral, as pessoas, os leitores, os jogadores desse mundo entenderam a proposta de ser um romance de fantasia, por falta de uma palavra melhor, mais adulto, né? Que lidasse com temas mais humanos, né? Que não ficasse apenas na coisa do herói, enfim, a coisa mais infanto-juvenil. Em geral, as pessoas gostaram, né? E abraçaram a ideia. Algumas pessoas ficaram muito incomodadas, né? Porque viram o que eu acho que não é, mas viram um desafio ao próprio conceito de fantasia, né? Colocar coisas reais e questionamentos mais humanos seria contra o gênero. Isso realmente deixou algumas pessoas muito desconfortáveis. Eu lembro de uma crítica num fórum da editora que uma pessoa colocou assim: esse escritor é obcecado por palavras de baixo calão e chafurda na escatologia e no sadismo. E isso eu achei uma coisa tão emotiva, sabe? A pessoa, pra falar que outra chafurda na escatologia e no sadismo, tem que estar com uma emoção muito, muito forte. Que eu uso até hoje. Eu uso como uma espécie de bordão ou de slogan, assim. Coloco escatologia e sadismo. E as pessoas entendem a brincadeira hoje em dia, né? Agora, o que eu fiz pra abrir portas? Eu acho que foi principalmente o que a gente falou antes sobre a postura profissional. Que levar a sério prazos,
levar a sério a prestação de contas para os editores, levar muito a sério a opinião dos editores, porque afinal, se eles estão lá para editar o livro, não é um ataque, não é uma interferência na criatividade, é um processo profissional. Tem algo que para mim foi realmente vital. Eu vi pessoas não indo muito para frente por causa disso, que é a postura na internet, né? A postura como um todo, mas hoje em dia na internet. A gente via muitas pessoas que estavam começando na carreira de escritor que brigavam em público, xingavam outros, falavam mal de editoras, falavam mal de editores e, enfim, não se colocavam como pessoas boas de se trabalhar. O autor não é isolado, ele é parte de uma equipe da editora e muitas vezes a gente não quer na equipe uma pessoa que é beligerante, né? Que é difícil, que, enfim, que a gente fala assim, que não tem postura. Isso pra mim foi muito importante. Logo no início, eu me dei conta que eu precisava me importar profissionalmente, e tive muitas confirmações, né? Vendo pessoas tendo suas portas fechadas porque eram simplesmente mal educadas ou se achavam muito irretocáveis ou atacavam o trabalho de outros. Esse tipo de postura, na minha experiência, fazia os autores empacarem, né? Fazia os autores não irem pra frente. Por falar em presença digital, como que você lida com a sua presença digital? Você participa de blog, podcast, é ativo nas redes? Quais conteúdos você produz pra internet? Sim, sou ativo nas redes, é uma necessidade hoje em dia. Eu uso principalmente Twitter, que, pra minha experiência, é uma rede social menos tóxica, né? A postura de a gente fazer a própria curadoria de quem a gente segue, quem não segue, pra minha experiência, tende a deixar a presença online um pouco mais palatável. Uso um pouco o Instagram, mas mais de forma pessoal, e participo muito de podcasts, né? Podcast é uma mídia que cria uma sensação de intimidade com o leitor, porque, em geral, os podcasts do Brasil são em formato de mesa redonda, né? Que tem uma conversa mais livre. E essa sensação de intimidade muitas vezes faz com que o leitor queira consumir mais do autor como profissional e como pessoa. Então, que vá mais atrás dos livros, que entenda melhor os livros, que se aprofunde mais na leitura. São os meus principais modos, né, de interagir na internet. Apesar de a gente ter essa necessidade, eu acho que existem limites. Por exemplo, Facebook é uma coisa que eu não consigo mais. Facebook me fez muito mal durante uma época, porque eu acho, por ferramentas X, que eu não sei quais são, por algoritmos ou enfim, colocavam muitas coisas, muitos textos e muito conteúdo agressivo, carregado de preconceitos, não interessava quantas pessoas eu deixasse de seguir ou eu bloqueasse, sempre vinha mais. Então o Facebook foi uma coisa que eu me permiti sair. Eu continuo tendo um perfil no Facebook e olho muito de vez em quando, mas eu acho que daí começa a ser o equilíbrio de saúde mental com a necessidade de promover o próprio trabalho, né? Sim. E de quais podcasts e canais de vídeo também que você participa? E eu gostaria de saber
produzir esse tipo de conteúdo, participar das redes, o que impacta na sua carreira? Eu participo principalmente do podcast da Revista Dragão Brasil, Nerdcast, que é um dos maiores podcasts do Brasil, um dos primeiros também. Tem um programa semanal na Twitch, junto com um grupo. E, honestamente, eu acho que hoje em dia não existe carreira, pelo menos não carreira comercial, sem uma presença online. Eu acho que é uma necessidade do autor fazer parte do seu próprio marketing, por falta de uma palavra melhor, ter um contato com o público, oferecer essa experiência um pouco mais próxima com o público. Então eu acho que, no primeiro momento, eu posso dizer que simplesmente essa interação possibilita ter uma carreira. Mas também, por mais que a gente não possa se deixar influenciar pelas milhares de vozes online, serve como um termômetro, né, do que o público tá gostando, do que o público responde. Uma coisa, por exemplo, que eu observei ao longo dos anos é que o meu público, lá no início da minha carreira, ele parecia ser muito apegado ao enredo dos romances e às cenas, né? As cenas marcantes, cenas específicas, cenas de ação, cenas de revelações. Com o passar do tempo, o público expressa maior preferência pelos personagens. Hoje em dia, eu vejo muito mais comentários falando dos personagens e inclusive críticas, né? Inclusive pessoas dizendo que não estão tendo dificuldade de continuar o romance porque acharam uma atitude do personagem muito ruim, muito antiética, enfim. Mas me parece que o público teve uma pequena mudança, né, nesse sentido. E para isso a internet é muito valiosa, para até mostrar o que a gente pode se permitir. No início existia uma preocupação de não exagerar, digamos assim, com os temas mais complexos, não ir muito fundo num personagem, né, na vida interna do personagem, porque talvez o público não aceitasse. E hoje em dia, através da internet, a gente sabe que isso não existe mais. Então, claro, eu acho que o autor tem que fazer o seu próprio filtro. Não pode simplesmente se deixar levar por qualquer coisa que lê na internet. Mas eu acho que tendo esse filtro tem dados valiosos. Eu acho que pode ser uma boa bússola. Assim. Quanto que esse termômetro do público impacta na sua escolha na hora de tomar uma decisão pelo livro? Eu diria que é mais no que eu me permito fazer. Eu não consigo, eu já tentei, e eu não consigo escrever um livro no qual eu não esteja extremamente envolvido, que não seja uma história, um personagem, uma ideia que eu queira muito desenvolver. Então, pra mim, nunca vai ser uma coisa mais matemática, digamos assim, de o público prefere histórias de guerra, então vou escrever uma história de guerra. Mas pra mim é uma medida do quanto a gente pode desafiar o público. Né? O quanto o público tá sofisticado, quanto o público tá sabendo interpretar o texto, quanto o público tá disposto a ser confrontado com um texto muitas vezes desconfortável de ler, né? Existia, não muito tempo, né? Existia uma preocupação principalmente nesse gênero de fantasia, do fantástico, de que os personagens tinham que ser muito éticos. Né? A gente falava de heróis, mas na verdade a palavra é muito éticos, né? O público não tinha uma certa dificuldade de aceitar um protagonista mau caráter. E hoje em dia isso não existe mais. A gente vê que o público vai ficando mais sofisticado, né? Vai tendo mais vontade, eu não diria capacidade, mas vai tendo mais vontade de ser confrontado. E isso
eu diria que informa bastante os livros. Eu não sei se eu me censuraria, mas eu com certeza faria escolhas diferentes, né? Enfatizaria um lado sobre o outro. Se a resposta do público fosse diferente também. E quando você se comunica com o público pela internet, seja por qualquer meio, você usa algum tipo de estratégia? Tem alguma coisa que te norteia? Eu tenho uma preocupação em não compartilhar demais, né, em manter uma diferença, manter uma linha clara entre o que é vida pessoal e o que é vida pública, por falta de uma palavra melhor. É claro, a gente compartilha coisas pessoais, opiniões, momentos do dia a dia, mas, pra mim, essa ideia de viver ao vivo, né, viver online, transmitir o que a gente tá fazendo, escrever ao vivo, né, escrever por meio de stream, que é uma coisa que alguns autores já estão fazendo. Isso pra mim realmente é algo que passa do limite. Eu não me sinto confortável. Pra começar, tem isso. Segunda regra, digamos assim, eu procuro não ser negativo, a não ser com obras ou autores ou franquias que sejam muito grandes. Se eu não gostar de uma certa obra, eu prefiro não falar, a não ser que seja uma coisa assim, um filme que arrecadou $1 bilhão, que a minha opinião não vai fazer diferença nenhuma. Então, isso eu me permito falar mal, digamos, criticar. Mas fora isso, eu acho que a crítica vinda de uma pessoa que trabalha no meio criativo, eu acho que ela precisa ser ou pessoalmente, né, sem exposição, ou com uma curadoria, né, numa revista, num jornal, enfim, uma publicação que tenha sua própria editoria, para não virar pelo menos na percepção das pessoas, uma briga em público, né, não virar uma difamação, uma coisa assim. Isso eu acho que é só prejudicial. E é basicamente isso. E uma coisa, né, hoje em dia, outra coisa que norteia eu acho que todo mundo que trabalha com produção de conteúdo criativo, de histórias, infelizmente precisa se posicionar em algumas questões políticas extremas, né? Eu acho que faz parte do papel de um autor ou até de outros profissionais, de um cineasta, de um artista, de um músico, se colocar contra preconceitos, contra autoritarismo. Isso eu acho eu acho que hoje em dia faz parte da responsabilidade. A gente não pode mais ficar omisso, né? Ficar neutro muitas vezes ficar omisso. E eu acho que o mundo passou dessa fase. Não podemos mais fazer isso. Bom, você falou bastante sobre o que não fazer nas redes sociais, mas qual você diria que é a postura ideal? O que fazer nas redes sociais? Todo mundo é uma espécie de personagem nas redes sociais, minha opinião. Eu diria tentar tornar esse personagem o mais próximo possível da gente. O Leonel, que escreve no Twitter, ele não é o mesmo, ou fala no podcast, obviamente não é o mesmo Leonel que fala num grupo de amigos ou em casa, mas eles são próximos. Então eu acho que vai ser paradoxal com o que eu já falei, mas eu acho que abrir um pouco do que todo mundo tem dias ruins, que todo mundo é humano, e não criar, eu já tô falando em não de novo, mas enfim, em criar uma postura mais de troca do que de ostentação.
Eu acho que isso pra mim é o que dá certo. Eu acho que é isso, então, que nossos personagens sejam mais próximos de nós. Tá, então agora falando sobre o mundo físico, vamos deixar um pouco de lado o personagem digital. Uma pergunta referente a antes da pandemia, na verdade. Você participa de eventos presenciais? E qual é a importância desses eventos na sua carreira? Participo muito, né? Participava muito. O evento presencial, eu acho que, pelo menos na minha experiência, teve 2 momentos muito distintos. O começo, a carreira já engrenada, né? A carreira já estabelecida. O começo, pra mim, envolveu muito criar fidelidade em alguns leitores. Eu participei de muito evento pequeno e que não era de literatura, que não era de fantasia, muitas vezes evento de anime, muitas vezes evento de quadrinhos, em que o espaço para RPG, para literatura de fantasia, era muito pequeno. Então a gente tava fazendo o evento realmente para, às vezes, nem 20 pessoas. E eu acho que, para mim, foi muito importante valorizar essas nem 20 pessoas. Teve uma vez que o evento era num colégio. E eles colocaram a parte de RPG e literatura de fantasia numa sala no fundo do colégio. No fundo do corredor. E para chegar nessa sala, tinha que passar por várias outras salas que estavam tendo outras atividades. Então foi um grupo pequeno de pessoas que foi vindo pelo esse corredor e eles foram ficando pelo caminho. E no final, sobrou um. Então, eu tava lá com um leitor, uma pessoa do público. E eu falei, bom, senta aí, né, faz a pergunta que tu quer fazer, porque eu não posso... Eu acho que seria uma verdadeira traição com essa pessoa. Bom, então já que só tem tu, então eu não vou fazer, não vou falar, não vou responder nada. Eu acho que no início é isso, esse contato com o público cria um núcleo de leitores que vão ser fiéis. E isso, pra mim, é vital pro escritor. A gente quer atingir um público grande, mas o núcleo de leitores fiéis, ele tem que estar lá e tem que estar se sentindo recompensado. Porque eles, na verdade, que criam a nossa carreira. Sem esse núcleo, não existe carreira. Se um escritor vende 50 mil cópias de um livro, mas é aquela coisa que o público compra por impulso, lê uma parte, nem lembra do nome do autor, ele não vai vender um segundo livro. A não ser que tenha uma campanha de marketing muito gigante. Mas o núcleo conhece a gente e tá lá. Com a carreira estabelecida, a minha experiência com os eventos como é que eu vou dizer? É de retribuição. Eu não tô mais tentando angariar público, eu estou tentando retribuir o que muitas vezes pessoas que fazem parte desse público nuclear, assim, o que essas pessoas me proporcionam, né? O evento, principalmente eventos grandes como a gente tem hoje em dia, quando a gente tinha antes da pandemia, são momentos muito emotivos pro público. Pra gente também, mas pro público muito emotivos. Porque eles estão lá muitas vezes com pessoas cujos trabalhos eles admiram, e são várias pessoas, são pessoas que eles nunca tinham tido contato antes. E é uma experiência meio avassaladora de som, de cores, de gente. E o leitor chega, o público chega pra nós com uma carga emocional muito grande. E embora não seja fácil, eu acho que faz parte da retribuição a gente saber enxergar essa emoção e saber, de uma certa forma, lidar com ela. Então, o público vem, conta a sua experiência, conta no que momentos importantes da vida que o nosso trabalho fez parte, conta como eles leram e o que acharam, e
ter essas pequenas conversas eu acho que é parte da profissão. Eu acho que é parte da responsabilidade. Eu já tive momentos muito fortes, né, que realmente vão ficar comigo. Teve uma leitora há muitos anos que ela precisou ficar de interna numa casa de repouso e ela podia levar um livro. Era todo o material de mídia que ela podia levar a um livro. E ela escolheu um livro meu. E ela me falou isso. Então foi uma vulnerabilidade que ela se expôs. E esse peso, né, essa responsabilidade. E eu acho que faz parte, hoje em dia, da profissão saber lidar com isso. Né? Saber receber essa carga e estar lá pro leitor durante aqueles 5 minutos que a gente vai se encontrar na fila de autógrafos, né? Muitas vezes é exaustivo, mas enfim, faz parte. Tá, estamos nos encaminhando já pro final. E por fim, pensando nos autores que já têm alguma experiência no mercado, muitos publicam de forma independente ou publicam digital na internet, ou publicam antologias de contos. Esse pessoal que já está escrevendo, mas que pretende conquistar um contrato tradicional numa editora para publicar um romance e querem se tornar profissionais da literatura, quais práticas você recomenda para que esse pessoal consiga se consolidar na carreira e se profissionalizar? Primeira coisa é postura profissional. O momento em que o autor quer publicar, quer expor a sua obra para um grande público, tem que notar que a persona que ele está expondo é a persona profissional. É a internet, ou enfim, a postura em eventos, é a postura, o equivalente à postura de um médico no consultório, de um engenheiro no escritório, é o ambiente de trabalho. Então, para começar, é isso. Qualidade do texto é uma coisa que não, enfim, obviamente, né? Eu costumo falar que escrever bem, entre aspas, né? A qualidade do texto, o profissionalismo do texto é o mínimo, é o equivalente. Bom, se a pessoa quer ser engenheiro, precisa fazer uma faculdade de engenharia. Isso é o mínimo. Então, realmente, né? Vamos partir daí. Fora isso, eu tenho a impressão bastante forte que um autor que queira se colocar no mercado tradicional, né? Ter um contrato tradicional, ele precisa de um diferencial. É muito competitivo, muitas pessoas tentam. Então, o que é esse diferencial? O autor pode ter uma presença em podcasts, que já carrega consigo um público que vai querer ver o que ele produz. Pode ter uma presença online de outras maneiras. Pode, enfim, tá envolvido na academia, que é uma coisa já que vai para outro lado, mas também existem casos no nosso gênero, né? Ter publicado de forma independente e se escrever bem é uma coisa que muitos têm. Então eu acho que o autor precisa colocar para a editora uma vantagem, né? Por que publicar o meu livro e não o outro? De uma maneira bem pragmática e bem profissional, né? Até do ponto de vista financeiro, por que X e não Y? E uma coisa que eu acho bem importante é a gente tem uma glamourização das grandes editoras, mas elas podem ser muito boas, mas editoras boutique
editoras pequenas que têm um catálogo mais reduzido, muitas vezes são mais benéficas para o autor iniciante, porque investem de uma forma mais focada numa obra, tem um cuidado maior com uma obra específica, e muitas vezes, por mais que a gente tenha a impressão que só para uma editora ser maior ela vai ter uma vendagem maior, a vendagem é a mesma, ou maior mesmo, na editora pequena, né? Na editora boutique. Claro, tem que ser uma editora com uma estrutura profissional, porque afinal a gente está falando de contratos tradicionais. Mas eu acho que existe uma diferença entre o contrato tradicional, a maneira tradicional de publicar, e nomes conhecidos. Isso são duas coisas bastante diferentes, né? Inclusive, as minhas maiores vendagens nem foram em livrarias. Foram através de contrato tradicional com editoras, mas foram vendas online, né? De pessoas que foram atrás do livro e compraram e receberam na sua casa. Isso também não pode ser deixado de lado. Eu acho que a glamourização da lista, né, da lista de mais vendidos, do nome da editora, ela só pode ir até um certo ponto, né? Não quer dizer que isso não tenha valor, que não sejam dados também, mas existe valor também nesse outro lado. Ter um contrato tradicional não significa necessariamente estar nas vias tradicionais de divulgação e da própria venda. Sim, explicando para muitos ouvintes que a lista de mais vendidos não inclui venda das editoras na internet, não inclui eventos, inclui só venda em determinadas livrarias. Sim. Eu tenho 4 livros que qualificam como best-seller e eu nunca fui pra lista. Porque foi sempre através de formas, digamos, alternativas de venda. Beleza, Leonel. Para encerrar, passe para os nossos ouvintes quais são as suas redes sociais, onde encontrar os seus livros, onde encontrar o seu trabalho. Minhas redes sociais, @Leonel Caldela no Twitter, @Leonel Caldela no Instagram. Todas as quintas na Twitch, às 8 da noite, no canal da Jambô Editora. Tem o programa Fim dos Tempos, campanha de RPG. As minhas obras, principalmente, podem ser encontradas na Nerdbooks, nerdbooks.com.br, além de Rough Gunner e Ozob, Protocolo Molotov, e jamboeditora.com.br, a trilogia da Tormenta, Flecha de Fogo, Caçadora de Apóstolos e Deus Máquina. E vem mais coisas por aí. Muito obrigada, Leonel. Eu que agradeço.